Eu fiquei tremendamente impressionado com o peso que o Papa deu. Ele fala, Padre Paulo, de as suas sequelas, ele fala de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia. Quer dizer, coisa muito pesada, né? E falando para os bispos, especialmente do sul do Brasil, mas na verdade está falando para todos os bispos, né? E aí o Papa diz assim: suplico a quantos de algum modo se sentirem atraídos, envolvidos e atingidos no seu íntimo por certos princípios enganadores da teologia da libertação, que se confrontem novamente com a referida instrução. É a instrução que Padre Paulo vai explicar alguma coisa para nós, a instrução Libertatis Nuntius, acolhendo a luz benigna que a mesma oferece de mão estendida a todos. Recordo que a regra suprema da Igreja, etc. Bom, antes de começar essa conversa com o Padre Paulo, eu quero só lembrar que neste livro, que ele está com ele aqui na mão, que eu fiz publicar, não é um livro que foi escrito por mim, é a Teologia da Libertação. Esse livro, eu simplesmente coletei uma série de documentos, inclusive este documento, a Libertatis Nuntius, e publiquei nesse livro. E o primeiro documento que tem nesse livro é um artigo que foi escrito pelo atual Papa, quando ele era cardeal, onde ele colocou a seguinte expressão. Não sei se o câmera consegue pegar aqui. Qual dos dois? Aqui? O Papa diz assim: eu vos explico a teologia da libertação. Isso foi em 1984. Quer dizer, já tem aí, não é, mais de... Uns 25 anos. 25 anos, que é agora a instrução completa. Então, é algo que as pessoas perguntam muito, Padre Paulo: o que é essa teologia da libertação? O que tem de errado nela? Por que o Papa está falando tão pesado sobre isso? É por isso que eu, então, convidei o Padre Paulo. Bom, a partir de agora a aula é do senhor. Muito bem. Bom, a coisa, ela é importante, imperiosa. Por quê? Porque nós vemos que a teologia de libertação, aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com o marxismo depois da queda do Muro de Berlim. Caiu o Muro de Berlim, todo mundo diz: o socialismo não existe. E, no entanto, vejam só, o socialismo não existe e todos os presidentes da América do Sul, exceto da Colômbia, são socialistas. O socialismo não existe, o marxismo não existe, entende? Quer dizer... é cultural, né? Não, virou a coisa, assim, virou uma presença, acabou o muro caiu e eles invadiram para cá. É isso que aconteceu quando caiu o muro. Veio para a América Latina. Né? Veio para a América Latina, mas a Europa também está eivada de socialistas em todos os lugares. Né? Obama, ele é socialista, não tem dúvida nenhuma, né? Para não dizer que é comunista às claras. Né? Pelo menos ele não diz isso às claras porque os americanos não suportariam, mas todas as ideias dele são socialistas e assim por diante. Quer dizer, onde é que está o não socialismo hoje em dia? Então, nós não estamos notando que o socialismo existe, sabe por quê? Porque o peixe não nota a água na qual ele está nadando, entende? Nós estamos com o socialismo em todos os lugares. Nossos professores, os padres, psicólogos, jornalistas, políticos, todo mundo tem uma mentalidade socialista. Então, é isso que está acontecendo na verdade. Então, a teologia da libertação, ela existe, está forte e atuante no nosso país. Tá? Ninguém mais fala nela. Esse é o problema. Nós estamos aqui diante daquele fenômeno da espiral do silêncio. Ninguém fala nela. Por quê? Porque ninguém nota mais a água na qual nós estamos nadando. Mas, Padre Paulo, com a queda do Muro de Berlim, com o trabalho pesado que o Papa João Paulo II fez contra a teologia da libertação, sem dúvida, o que o cardeal Ratzinger fez quando era prefeito da congregação e que continua fazendo, como é que dentro da igreja isso ainda sobrevive? Porque as pessoas não notam o que é a teologia da libertação verdadeiramente. Vamos dizer em breves palavras para você que não sabe o que é teologia da libertação, o que é teologia da libertação. A teologia da libertação, ela não é uma ideia, ela é um jeito de pensar, tá? Então, este jeito de pensar, ele continua atuante. As pessoas continuam
pensando daquele jeito. Porque se fosse uma ideia, o Papa poderia condenar aquela ideia, a gente diria, bom, essa ideia é a teologia da libertação. É mais fácil de identificar, não é? Por exemplo, vamos pegar uma heresia, você pega o arianismo, não é? Uma pessoa que diz que o Filho de Deus não é Deus, você diz, arianismo, pronto, condenou, acabou. É um ponto, né? É um ponto, é uma ideia. Agora, a teologia da libertação, né, como o próprio Papa explica aqui nesse documento introdutório, eu vos explico a teologia da libertação, ele diz, não é uma ideia, mas é um novo jeito de ler a fé como um todo, o cristianismo como um todo, né? O próprio documento também, no subtítulo número 6, ele diz, uma nova interpretação do cristianismo. Ou seja... Como é que é isso, Padre Paulo? Como é que é essa nova... Porque me parece que aí é que está o veneno, o perigo. Sim, dizer... a nova interpretação do cristianismo significa, né, vou usar uma linguagem técnica, mas depois eu explico, significa abolir todo o sentido anagógico, todo o sentido transcendente da fé. O que é o sentido anagógico? É o sentido místico, espiritual, que olha para o céu. Tudo aquilo que é transcendência, tudo aquilo que é espiritual, não. O que é que se faz? Se corta o transcendente e tudo tem aplicação aqui na terra. É uma coisa muito prática, muito real. Deixa eu dar um exemplo. Jesus cura o leproso, não é? O que é a cura de um leproso? É um milagre. É uma força sobrenatural que vem nesse mundo e que realiza um milagre. É Deus que entra na nossa história. Deus que irrompe na história humana e realiza um milagre. A teologia de libertação então diz, não, mas olha, isso daqui não existe. Primeiro ela se disfarça como ciência, o próprio documento diz isso também, né? Essa palavra ciência é muito fascinante, ela se disfarça com a visão científica. Não, nós agora fizemos estudos, nós sabemos que isso daí é a mentalidade daquela sociedade, daquela época, que via milagre em tudo. Mas na verdade não foi isso que Jesus fez. Jesus o que ele fez foi incluir o leproso. O leproso era um excluído da sociedade, professor. É a mesma razão que se nega a multiplicação dos pães ser milagre? Exato, a mesma coisa, né? Multiplicação dos pães. É um milagre. Um pão virar 10 pães é um milagre. Não existe força natural que explique esse fenômeno. É sobrenatural. Compartilha, né? Mas aí o que é que eles dizem? Não, isso daí foi a mentalidade mítica daquela época. Eles, na verdade, inventaram esse milagre, mas o que é que Jesus quis? Ele quis explicar a partilha, não é? E isto chega até ao ponto radical de negar a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho de Deus e a ressurreição de Jesus, não é? Ou seja, a ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou? Não, não é bem assim que ele ressuscitou, porque afinal milagres não existem, a ciência moderna já demonstrou que milagre não existe, não é? Então Jesus continua vivo, é a causa de Jesus que continua viva no nosso meio. Porque ele está vivo dentro do nosso coração. Está entendendo como é a coisa? Então, a mesma coisa. Por exemplo, Eucaristia. Eucaristia? Não, a Eucaristia não é a presença real de Jesus. Uma força transcendente, o Espírito Santo que vem sobre o pão e o vinho, realizando uma transformação ontológica no ser. Não, é que a Eucaristia, ela significa uma partilha. É a festa da comunidade, etc e tal. Então, você está entendendo? A teologia de libertação, ela pega todos os dogmas, todos. Esvazia a fé. Esvazia a fé, corta a transcendência, corta aquilo que é a verdadeira fé e transforma o cristianismo como um todo num mecanismo de transformação da sociedade. Então é muito fácil você perceber, você que está em casa, não é? Você ouve homilias. Se não é na sua paróquia, se o seu padre não é da teologia da libertação na sua paróquia, graças a Deus. Mas você já ouviu homilias desse tipo. Você já ouviu homilias desse tipo. Você está identificando. Ou seja, trata-se de pegar tudo. Todos os evangelhos. Todos os evangelhos, professor. Tem folhetos dominicais, folhetos de missa. Não interessa qual é o evangelho. Você já pode adivinhar. Eles vão fazer uma leitura sociológica.